Vamos, Brasil! E agora vamos falar sobre as maravilhas, né? Para nós mulheres, então, é uma beleza esse tal de filtro, essas brincadeiras. É engraçado, né? Quando a gente vai postar uma foto. Outro dia eu mesmo postei uma foto, meninas. Peguei um filtro mesmo, não sei quem. Alguma colega tirou a foto aqui e tava com filtro, né? A mulher, né? Um público, né, gente? O que você fez com a sua cara, hein? E era um filtro. Então, o povo, assim, a gente, nessas brincadeiras que a gente adulto gosta, mas o povo, os adolescentes, como é que tá isso, hein? Porque teve caso de uma mãe aí que eu soube, que eu acho que deletou, não foi? O Instagram de uma adolescente com mais de 2 milhões de seguidores. E como é que fica? Os dois lados. Vamos lá, as mães, nós aqui. Fala, Adri, depois eu vou falar o que eu acho. É um assunto delicado, né? A primeira questão dos filtros é uma coisa que começa, a gente começa a usar o filtro e fica bastante aliviada que ele existe, né? Porque você tira a foto e fala, ai, maravilhoso! Né? A gente se sente muito melhor. O problema é que a gente começa a acostumar com aquela imagem do filtro. Menina, e toda vez que você olha no espelho, a realidade não tá boa. E vê que você é bem diferente daquilo, fica mais difícil gostar de quem você vê no espelho, que é você de verdade, Amiga né? do céu, não pensei nesse lado, não. Esse que eu acho que é o maior problema e que os adolescentes e as crianças não têm essa estrutura para entender. Né? Porque elas começam a gostar daquela personagem que elas estão vendo no filtro, elas começam a se identificar com aquela personagem que não é ela, e aí tem um conflito muito grande na hora que volta para a realidade. E não quer voltar, né? Aí faz de tudo para não voltar para essa realidade. Mas tem esse filtro ali que eu vou falar, até eu, hein? Eu prefiro no filtro. Sim. Nossa, faz tudo, faz tudo. Exato, mas eu acho que com filtro, tem pessoas que conseguem usar o filtro e não são dependentes do filtro, e às vezes usa, às vezes não, enfim. Mas acho que o grande problema é que quando isso se torna uma constante, todo mundo usa filtro, se você tirar uma foto e postar sem o filtro, você obviamente vai se comparar, porque a gente se compara o tempo inteiro, né, Nani? A gente se compara inconscientemente, inclusive, porque a pessoa pode falar assim, não, eu não me comparo. Não, compara. Todo mundo. Eu outro dia coloquei um filtro depois que eu percebi que era de um homem. Eu achei muito melhor. Porque ele tava com a boca toda arrumadinha, assim, tava direitinho. Eu gostei do filtro dele. Agora, assim, sabe uma coisa que eu estava falando antes ali da comparação, né? Como a mídia social ela é um pouco pesada para a meninada, com essa questão da comparação. Porque a gente se sente, a gente é adulta, a gente mulher aqui, quem nunca olhou e se sentiu, ou é uma foto que posta, que não tem tanto resultado, porque compara com a outra. E a gente fica meio, nossa, mas peraí, né? Imagina uma criança. Aí a Adri falou da questão da comparação, que todo mundo se compara, e realmente, eu estava lembrando aqui, na nossa adolescência, a gente se comparava com aquela menina mais bonitinha. Quando não dava certo, resolvia no tapa. Não, eu era magrela, né, comprida, e assim, e as meninas já todas bonitinhas, com peitinho, bundinho, corpinho, linda, e eram todas as mais desejadas pelos meninos, e eu era amiga dos meninos. Então, a gente tinha essa comparação. Tinha. Só que olha só o que eu acho. A gente se comparava com a realidade. Hoje, as meninas e os adolescentes estão se comparando com uma mentira. Porque elas se comparam com um filtro, com um aplicativo que diminuiu a perna, que aumentou não sei o quê, que tirou a espinha. Então, acho que o padrão de comparação é uma mentira e é grave. E eu acho que tem mais um agravante nessa história que a gente ainda não falou, que é a questão da quantificação do quanto você é amada e admirada. Porque é o seguinte, lá atrás, né? Você se colocava no mundo e, obviamente, a gente está sempre analisando se o outro está gostando da gente. Só que quando eu tô aqui conversando com vocês, eu tenho que imaginar, será que a Nani está achando interessante o que eu tô falando? Será que ela, né? Ok. Agora, nas redes sociais não é assim. É um personagem Você olha pelo número de likes. 50 versus 40. Ó, então essa pessoa aqui, ó, essa pessoa que tem 100 likes, ou não sei quantos seguidores... Gostaram mais. Essa pessoa que é aprovada socialmente, então eu vou imitar essa pessoa. O que ela faz para ser aprovada? Então eu também vou fazer. Você faz esse trabalho nesse podcast, né? Mas também, vamos lá, se a gente analisar friamente também, o que dá mais resultado em likes? Sensualidade. Então, mas você sabe, olha que interessante. Querendo sensualizar para ter like, Nani. Pois é. E o que aconteceu com essa mãe? Me explica, que deletou as redes sociais aí, ela
tenho uma filha de 14 anos, eu não sei há quantos anos a menina tinha perfil, acho que no TikTok, no Instagram, enfim, acho que ao todo ela tinha 2 milhões de seguidores. E aí, eventualmente agora, há pouco tempo, acho que um mês atrás, alguma coisa assim, a mãe resolveu deletar os perfis das redes sociais da filha, porque percebeu que isso poderia ser um risco para a saúde mental dela e, no seu papel de mãe, se sentiu no direito, obviamente, de proteger a menina e deletou as redes sociais dela. Então, essa é a história que virou bastante polêmica, porque daí você tem pessoas que apoiam a mãe e tem pessoas que falam que essa mulher, o que ela fez, porque ela tirou, enfim, que a menina se realizava direito ali. De expressão. E que a menina poderia ter, enfim, algum resultado, né? Alguma consequência também negativa por conta da mãe ter deletado. Então, existe essa polêmica, né? E tem complicado, né? Isso até que eu te perguntar, dentro dos teus estudos, das tuas pesquisas, assim, né? Como que fica a cabeça dessa menina? Por exemplo, o que você acha que pode acontecer com ela emocionalmente? Mas será que essa mãe não conversou, gente? Exato! Será que essa mãe não conversou? Falou, minha filha, não tá legal. Tem como um acordo, talvez, né? Eu acho que assim, gente, ser mãe não é a gente agradar sempre. Não, Pelo também contrário. Né? Ser mãe não é ser amigo do seu filho, ser legal. Aliás, olha que interessante, tem uma pesquisa que mostra que os adolescentes que têm pais permissivos demais, que é aquele que deixa voltar a hora que quer, vai para onde quer, sai com quem quer, eles se sentem menos amados do que os adolescentes que têm pais mais firmes. Eu não estou falando de autoritário, eu não estou falando de uma disciplina rígida, eu estou falando de limites. Porque quando você põe limites, a criança sente que ela está sendo cuidada. Ela sente que ela é importante. Gente, pôr limite é difícil, é muito mais fácil você deixar tudo. Dizer não também é má, né? Tem que dar um limite, tá tudo muito sem limite. Eu acho que essa mãe foi mais nessa de perceber os perigos, gente. Tem um bando, um monte de pedófilo, entendeu? Você tem uma filha novinha aí, tem um monte de vagabundo, tem um monte de pedófilo, tem um monte de gente disfarçado, entendeu? Passa por adolescente, mas pode ser uma mente perigosa, uma mente criminosa, entendeu? Eu acho que você tem que tomar cuidado, sim. Porque deixar uma menina também com 13 anos que ainda não tem uma estrutura emocional formada, ficar aí nesse deslumbre, a vida não é isso. E eu acho assim, sabe? E começar a se identificar, né, com esse personagem, que eu acho que essa é a grande questão. Ela sexualiza muito cedo as crianças. Está num processo de formação de identidade, né, de descobrir quem ela é. E tá o mundo inteiro te dizendo quem você é e o que ele gosta em você. E não necessariamente é aquilo que talvez... Aquilo não representa a potencialidade da menina. O que as pessoas estão ali... Acho que uma grande questão dessa mãe ela pode voltar para as redes sociais quando ela tiver conteúdo para dividir. Porque o que ela está dividindo é a imagem dela. Nada então, além disso. E aí é uma coisa que eu ainda acho, né? Assim, cada mãe sabe o filho que tem, conhece a estrutura emocional. Sim. Conhece dentro de casa a cabecinha, a maturidade. Porque tá todo mundo ali só vendo o Instagram, a beleza dela, admirando, ou qualquer coisa que ela coloque ali, como você está falando, não tinha um conteúdo, era uma imagem. Mas ninguém sabe como ela respondia a tudo isso dentro de casa. Nos estudos, no emocional, no comportamento. A mãe sabe. O que passa ali, o que lê. É isso, a mãe sabe a filha que ela tem e os resultados que ela está obtendo com aquele tipo de coisa. Eu acho que, assim, para qualquer ser humano de 14 anos que não tem identidade formada, você ter uma comunidade, ter fã-clube, 2 milhões de pessoas te seguindo e te exaltando pela sua imagem... Eu acho que realmente é problemático. Por melhor que seja essa criação, por mais centrada que seja essa mulher, é muita atenção, né? Gente, estão se formando estrelas, né, personagens famosos nas redes sociais do nada. Por isso estou falando. Não é, por exemplo, uma menina que estudou desde criança, fez teatro, se formou, trabalha. Não é? De repente, assim, bom, explodiu, virou um fenômeno. Né? E ganham muito dinheiro, né? Pois eu acho que isso é que dá o problema. Pelo dinheiro, pela fama, mas pela grana. O que tem de youtubers milionários, meninas novinhas de 14, 15 anos, com muito dinheiro, bancando a família inteira. Então, isso também é um peso
né, que faz com que a família, a mãe, o pai sejam permissíveis, né? Entendeu? Já teve casos também de a gente ver pais também que estavam explorando os filhos. Sim. Também, é tudo doido, né? Se você vê os gamers, né, são crianças, eles ficam jogando madrugada fora, né, troca o dia pela noite, passa a noite inteira jogando, quer dizer, vai dormir. Isso é saudável para uma criança? Não, tem estudos que mostram do cérebro desses jogadores profissionais aos 30 anos, existem prejuízos bastante importantes. Às vezes até é irreversível, né? Sem dúvida. Pois é. Sem dúvida. E o que nós podemos fazer, nós mães? Eu não deixo a minha de 12 anos ter Instagram, nada. Eu acho que ela não está pronta. Acho que ela ainda escorrega nessa coisa da comparação do padrão. O problema não está nem o Instagram, gato. O problema está o tal do TikToker agora. Mas eu também não deixo, assim. Ela entrou numa fase de brincar, né, Dri? Fiquei meio preocupada, cortei. E aí eu deixo ela brincar, assim. Ela compartilha com as amiguinhas ali, mas ela não posta publicamente, porque eu não acho que ela está pronta. Aí é a minha intuição de mãe, com a minha filha, né? Cada um. Eu acho que, assim... A gente quer ser admirado, então a gente tende a repetir aquele comportamento que o mundo aplaude, né? Então, se eu gasto muito tempo nas redes sociais e eu estou muito envolvida com aquilo, é claro que eu vou repetir o que o mundo aplaude. Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que os adolescentes, quando veem fotos de pessoas bebendo ou fumando maconha, usando drogas, pessoas famosas, isso foi um estudo feito num laboratório na UCLA. Então, mostravam lá para o adolescente fotos de pessoas famosas usando drogas, bebidas, enfim. A área do cérebro que é responsável por inibir impulso, ela é menos ativa quando você vê uma pessoa famosa fazendo uma coisa errada versus uma pessoa não famosa. Quer dizer, por quê? A gente quer imitar, porque a gente se admira, né? Exato. E a questão do adolescente é que o adolescente ainda está muito vulnerável, né? Ele não tem valores tão bem formados ainda. Para ele é muito importante pertencer ao grupo. Se você for pensar, é uma fase que a gente sai de casa, que a gente forma novos laços. Então, eu preciso sair de casa, gente. Imagina o que é sair de casa. É uma coisa assustadora. Você está crescendo. Hoje está difícil eles saírem, né? Os filhos estão cada vez... Né? A questão é que esse processo de crescer significa formar outras alianças que te permitam sobreviver no mundo. Pessoas que estão... Tanto que, para o adolescente, o grupo passa a ser mais importante do que os pais. Do que a família, Por quê? Se identificam mais. Isso é desde que o mundo é mundo, não é coisa de agora. É porque esse processo de crescimento requer, né, essa coisa do desligamento do cordão umbilical, mas para eu me desligar daqui, eu preciso me sentir segura ali. Então, eu preciso ser aceita. Agora, se eu estou nas redes sociais o tempo inteiro, eu vou começar a repetir o comportamento que é aceito nas redes. Qual que é? A gente sabe qual que é. É isso que a gente quer para as crianças? Não. Eu tenho um professor, meu ex-professor do mestrado, eu fiz mestrado na Universidade da Pensilvânia, ele chama Jonathan Haidt. Ele é um americano e ele estuda muito isso. E ele tem uma ONG nos Estados Unidos, e a ONG faz o seguinte, ela junta escolas, e nessas escolas eles fazem aliança com os pais da escola, com todos os pais. Então, nenhum pai daquela escola pode deixar o filho usar rede social antes de 16 anos. Olha isso que legal. Olha, uma atitude que gera uma mudança gigante, Aí né? você viu que todos vão falar a mesma língua, né? Porque são todos amigos, todo mundo convive igual. Sim, porque a maior dificuldade que a gente tem de manter os filhos fora, porque você sabe que não deveria, que não é legal, mas é aquilo que você falou, que é o que você enfrenta, que é o que eu sofro também, porque eu tenho uma filha de 10. Todo mundo tem, menos ela. Então, existe essa pressão da criança. Poxa, mas todo mundo tem. E, às vezes, os pais ficam, mas se eu não deixar... Ainda mais agora na pandemia. Se eu não deixar, vai todo mundo se falar e ela vai ficar excluída do grupo. Porque tá todo mundo lá e ela não. Né? E aí, meu bem, qual a regra que a gente vai fazer? É difícil, assim. É difícil, né? Se a gente analisar como mãe a gente tem uma cabeça. Como profissional, né, que a gente convive com isso, você entende e respeita. Mas eu acho que tem que ter limite. Eu sou favorável ao limite, eu acho que tem que ter controle do horário, sim. Acho que esses adolescentes, né, principalmente os pré-adolescentes, eles estão
com esse momento que estão nessa aula online, está tudo perdido, estão enganando a gente, os pais, porque a gente pensa que está estudando, fica num desespero, a gente pensa que está, de repente a diretora está ligando, não está estudando, não, está estudando. Aí você olha assim, tela do computador aberta, quando você sai, 3 segundos que você vira, janela, complicou. Eu acho que você tem que ter muito diálogo com os filhos, né? Eu acho que você tem que... Nem com o diálogo lá em casa está funcionando. Eu acredito assim, sabe? Online, você tem que tentar explicar o porquê das coisas, né? Ela entender, por exemplo, com a minha filha eu trabalho muito assim, mas também, assim, depende de cada criança, né? Com o meu primeiro filho nunca funcionou. E a minha não tinha rede social. A minha primeira é muito tranquila. Eu explicar para ele até hoje, aos 22 anos, ele não entende, entendeu? Ele tem um pensamento, é complicado, então depende do indivíduo. E a minha é mais doce, a de 25, a de 11... Então, a minha de 11 domina. É mais doce. A minha ela é o contrário, ouve. É invertido lá em casa. A minha então, de 11 é plugada. Ela ouve. Ela até questiona, eu deixo ela concordar ou não, acho que é um direito dela. Mas você trabalha com isso mas também? Eu explico. Não, eu sou só amiga de quem trabalha. Só amiga, né? Vai entender também, né? Porque tá com esses dois filhos aí, ela tá... Eu ponho a culpa nela. Fala assim, por quê? Porque a Tia Adri falou. Aí ela vai falar com a Tia Adri. Cobra da Tia Adri. Ah, você joga a culpa na profissional, aí fica mais fácil. Aí você tem que fazer uma psicologia. Não, mas eu tô brincando. Eu sempre gostei desse assunto, assim, eu sempre me informei. Eu acho, assim, que a gente ser mãe hoje em dia, a gente tem que saber um pouquinho de tudo o que acontece. Tá mais difícil. Para poder ajudar as crianças a crescerem melhor, né? A real é que, assim... Maravilhosa. Só quero primeiro pedir vocês desculpa, porque o tempo já está estourando. Eu primeiro preciso das redes sociais de vocês, o contato para quem está em casa ali, que está querendo anotar o contato de vocês. O meu é @AdrianaDrula. D de dado, RULLA. LLA. E o meu é Belmota, com um T. Tá. Dá o conselho, amada, para quem está em casa. Uma dica. Uma dica? Olha, eu acho que não existe receita, né? Não existe uma fórmula mágica, né, para a gente educar. Acho que talvez, se a gente puder dizer que existe uma receita, acho que a principal coisa que a gente tem que buscar ter com a criança é a conexão, né? Conectar, explicar, entender, mostrar que você entende o que ela sente, que você se importa com o que ela sente. Mesmo que não seja do jeito dela, mas que você tenha aquele tempo para ouvir o que ela vai dizer, que você se importa com o que ela sente e que talvez a gente pode explicar. Eu entendo que você se sente assim, mas por causa disso, a gente vai ter que fazer desse outro jeito. Como eu posso te ajudar a lidar com isso? Né? Enfim, eu acho que realmente não existe receita. É uma coisa que a gente tem que ficar atento, sim. Não é uma coisa que dá para deixar, né, totalmente correr solto. É a primeira geração que cresce com isso. Então, a gente vai ver os resultados lá na frente. Não sabe o que vai dar. Ninguém sabe. É uma substância... Se a economia vai levar 9 anos para recuperar, eu imagino essas mentes das crianças com 2 anos quase perdidos. Estão sendo cobaias, praticamente. Não sabe o que vai acontecer no futuro. É um comportamento que afeta o nosso cérebro, né? Assim como o álcool afeta o cérebro, as redes sociais também. Então, vamos aprender a usar para o bem, mais tranquilo. E as mães controlam assim, gente. Dá uma olhada, porque tem um tal de janela ali, minha filha. Você pensa que eles estão vendo uma coisa, estão vendo 14 janelas abertas. Meninas, obrigada, viu? Gratidão, tá? Obrigada pela participação. Obrigada. Voltem sempre. Adorei o nosso bate-papo. Para você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração, 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau!